Boa noite, gente. Voltamos hoje com a live para começar março, ou maio, com a Efício Obra. Vamos esperar as pessoas adentrarem na live. Oi, Cris. Isadora tem que entrar na live. Ela tá me mandando mensagem aqui, mas só que eu não posso responder. Ela tem que entrar na live para eu chamar ela. Aí, mandar mensagem para ela, falando que ela tem que entrar para eu chamar. Boa noite. Olá, deixa eu tentar virar a câmera aqui. Boa noite, Sullivan, tudo bem? Tudo. Como você tá? Tudo bem, e vocês por aí? Hoje tá bem, parou a chuva, tá este ano, finalmente. Ah, é? Vocês estão me ouvindo bem? Tá me Eu, ouvindo bem? eu estou, e você? Também. Aqui a gente está em Pelotas, né, no extremo sul do Rio Grande do Sul, e a gente está sem chuva há muito tempo, que é um problema também, porque a barragem não enche, né? E aí a gente está com um pouquinho de falta de água. Tá tendo racionamento? Em alguns momentos a gente Boa fica noite. com pouca água. Hum, E em alguns bairros está chegando uma água mais barrosa, assim. entendi. Não tem previsão, então, de quando vai começar a chover aí, né? Não, a gente está torcendo para que chova logo. Aqui a gente viveu ano passado, assim, um pouco uma seca bem pesada, principalmente no interior. E agora, acho que de fevereiro pra cá, tá vindo uma onda massa fria. Aí tá com essa chuva. Mas diferente do ano passado, esse momento, Salvador, ela sempre alaga. Não sei se você sabe. Quando chove aqui alaga. É uma cidade de verão. Mas dessa vez tá chovendo, mas só alagou um dia. Então, esse ano tá. Deus está abençoando que não tá tão severo como no ano passado. É, aqui alguns bairros alagam também quando E, chove. é a primeira vez fazendo live? Nós, não, eu já fiz algumas vezes, mas poucas, bem poucas. É isso. Hoje, né, a gente tá aqui nesse horário. Acho que a última vez que eu fiz esse horário foi com Queda, né? Acho que a gente começou às 18. Aí a gente emendou duas lives seguidas, que é o assunto de uma dúvida que tem que responder na segunda live. Aí acabou emendando até às 20 horas. Mas esse aqui, o horário das 17, é o horário nobre das lives. Não sei se você já percebeu isso. Não sabia disso. E das 19 às 21 horas é o horário nobre. Aí tá assim, os shows começam mais ou menos nesse horário, os grandes youtubers começam Instagram, começam lives nesse horário. Ah, é? É. Que legal, então. Esperando o pessoal entrar aí. Hum, a gente vai começar, né, enquanto as pessoas, o Instagram vai avisando que a gente já entrou. Uhum. Certo? Aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, para quem não conhece, essa aqui é a Isadora, é da Engenharia Civil, da Efício Obra, ela vai contar um pouquinho pra gente, né, do trabalho dela, como foi que ela adentrou na arte, né, que é a ciência técnica e a ciência social, como ficar, escolher esse caminho. Então, Isadora, é sua a live. Então, gente, olá para todo mundo que não me conhece. Eu sou a Isadora, eu sou sócia da Cristina na FC Obra. Nós temos uma empresa que faz reformas para baixa renda. Eu tô com um pouquinho de eco, não sei se é Pode ser a daí. proximidade. É o meu? E... Oi? É o meu que Não, tá dando eco? não sei. Bom, a gente agora melhorou.
A gente trabalha com reformas voltadas para baixa renda, né? Nós fomos parceiros aí do Celevan na aceleração no Lab da Artemisia e fazemos parte dessa turma com muito orgulho. A gente fez 1 ano de CNPJ essa semana, mas a gente já tem 2 anos de trabalho. Nós estamos incubados na incubadora da Universidade Católica, aqui de Pelotas, e nós já realizamos 12 obras de melhoria habitacional. A gente sempre faz obras voltadas para a questão da salubridade, pensando em todos esses problemas, né, da casa, que estão muito evidenciados agora nesse momento. Eu acho que as pessoas estão de quarentena, tá dando para perceber melhor quanto é importante uma casa confortável, né? Sim, nesse momento, eu estou recebendo até muitas demandas de algumas pessoas perguntando, ó, vem arrumar aqui a minha casa, só que eu não estou podendo sair por conta da quarentena. Então, estou a quarentena inviabilizou bastante as questões das obras, a gente também acabou parando, né? Nós fizemos uma obra de emergência agora nesse mês, mas em geral a gente teve que parar, tanto as visitas quanto as obras também. Nós vínhamos num crescente de obras e acabamos parando. Mas eu acho que é um momento para se reestruturar, né? Para pensar da maneira correta como agir agora e como passar por esse momento. Eu acredito que depois que terminar isso, o nosso trabalho vai ser mais importante do que nunca, né? Sim. Até porque a edificação está diretamente relacionada com a saúde das pessoas que a habitam. Sim. E como você entrou nesse ramo, né? Você se formou e já quis trabalhar logo ou antes você se descobriu? Então, na verdade, quem escreveu esse projeto foi a Cris, que está aqui online, né? Ela entrou ali, eu vi. Ela é a minha sócia e nós chegamos a trabalhar juntas num escritório de alto padrão aqui da cidade de Pelotas. E aí, durante esse período, a gente foi se conhecendo mais enquanto profissional e ela já estava conhecendo a vivenda, já estava estudando sobre artes e começou a escrever esse projeto e a gente começou a conversar. Aí, quando ela aprovou o projeto na incubação, ela reuniu a equipe, né? Que era eu e mais um sócio que nós tínhamos na época, que era o Caco. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E aí eu comecei a estudar mais e acabei me apaixonando pela área. E hoje você está 100% na UFS Obra ou está dividida com outro trabalho? Eu estou, a princípio, 100% na FC Obra. Eu trabalho também num evento cultural que acontece aqui na cidade de Pelotas, uma coisa que não tem nada a ver com engenharia civil, mas no momento a gente está parado, né? Devido aí à questão da pandemia, a gente está parado. E eu também trabalho numa ONG, como professora, outras coisas. Não, na verdade, eu dou aula de reforço escolar nessa ONG, né? Onde eu sou voluntária, então é outro trabalho. Mas não deixa de ser dentro de uma periferia. Hoje a gente, nessa ONG, está com uma campanha de arrecadação de alimentos, assim, de uma certa forma tem relação. Sim, e dá também para você mesclar no futuro a Edifício Obra com essas associações e ONGs. Que eu aqui, em Salvador, eu faço muitas parcerias com as ONGs, né? Que eu, como eu não tenho sede física, eu uso essa parceria com as ONGs para a gente poder ter ali uma ação em um bairro durante uma semana, um mês, naquela sede. Então, ó, a gente faz sempre essas parcerias. Então, a dica que eu dou para as pessoas é isso, tem que fazer parcerias com as instituições locais. Aí já tem uma infraestrutura montada, já conhece as pessoas. Sim, sem dúvida. A nossa primeira visita, enquanto FC Obra, foi num bairro e foi através dos líderes comunitários também. Sempre que a gente vai entrar em novas comunidades, a gente busca esse contato com os líderes comunitários, com os representantes que estão naquela região, que facilita muito, né?
Com certeza. E hoje, assim, os trabalhos que a gente está realizando na Office Obra, relacionados aos problemas, quais são os problemas que vocês encontram aí em Pelotas? Característicos. Então, então, Pelotas é uma cidade muito úmida, é uma das cidades mais úmidas do mundo. Então, a gente tem muitos problemas relacionados à umidade. Na verdade, 60% das patologias nas edificações em uso estão relacionadas à umidade, né? A umidade é um grande problema. E aqui a gente está numa cidade muito fria, do sul, do sul, do sul do país. Chega a Então, o nevar aí? inverno. Não neva porque é uma cidade muito úmida. Então, fica aquela névoa úmida, assim, mas não chega a nevar por causa da umidade. Mas às vezes tu sai na rua e tu chega a ficar todo molhado, de Da tamanha névoa? umidade relativa do ar. Ah, imagino. E é muito propício assim para bolor, né, para formação de bolor, para formação de mofo. É muito propício para esse tipo de coisa. E alguns dos seus clientes, eles já sofreram de asma, algum problema de saúde relacionados a isso? Muitos dos nossos clientes sofrem com problema de asma, rinite. Todos esses problemas estão relacionados também à edificação, né? Para quem sofre de problemas respiratórios, os problemas de patologia da umidade são péssimos, assim. E eu acho que nesse momento de coronavírus, mais do que nunca isso está ficando evidenciado, porque o coronavírus, ele ataca o sistema respiratório. Então, quem já tem um problema, quem já está num ambiente insalubre, acaba piorando, principalmente crianças e idosos, né? Sim, já tem uma doença pré-existente, chegando outra, pode piorar ainda mais com isso. Exatamente, muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo essa doença pelo lugar onde elas crescem, né? Pela casa, pela edificação, lugar onde elas passam a maior parte do tempo. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde tem um nome para isso? Ah, é? Qual é o nome? É difícil doente. SED, É difícil em doente. inglês. É difícil doente. É uma doença. Eu descobri isso com Késia, aquela que estuda mais essa parte. Disso, tá, que é ligado à sustentabilidade. Patologia vem de doença, né? Porque patos é doença e logia é estudo. Então, é estudo da doença da casa, do edifício. É isso. E aí a gente tem vários tipos de umidade. Tem a umidade ascendente, né? Aquela que vem do solo, aqui é muito comum. A fundação ter problema de impermeabilização, e aí acontece daquela umidade que sobe e o reboco começa a cair na base da parede. Sim, aqui a gente sofre muito com isso. Desplacar. Aqui chega em média 70 centímetros, quando nas casas que eu já fui. Não tem. A umidade aqui não é tão severa quanto aí. Aí chega a quantos centímetros do chão a umidade? Quando é assim ascendente. Já chegou a medir? Chega a 1 metro, 60 centímetros, 1 metro desplacando, assim. E o problema é que quando isso acontece, as pessoas têm o costume de impermeabilizar a base da parede, né? Aonde tá com o problema. E aí o que acontece? A umidade começa a subir mais, ela segue subindo. Porque tu impermeabiliza por fora, mas por dentro não tem como impermeabilizar a parede. E aí ela vai subindo e degradando lá em cima. Isso aí eu descobri é por causa de uma técnica que as pessoas usam muito de forma equivocada, até mesmo profissionais de arquitetura e engenharia, que é você impermeabilizar. Quando acontece que a pessoa não impermeabiliza a baldrame, você impermeabilizar depois, os fabricantes recomendam você retirar aquele reboco e rebocar de novo, né? Mas dessa vez com um reboco impermeabilizante, utilizando argamassa polimérica, o que em muitos casos resolve. Mas quando tem um caso severo, não vai resolver aquele procedimento. Não é uma técnica que solucione quando é severa. Muita gente acaba Até se passando. porque a umidade ela segue lá no tijolo, né? Ela segue subindo por dentro, mesmo que o reboco esteja impermeabilizado, lá por dentro do tijolo ela vai estar subindo. O que a gente faz aqui, a solução mais barata que a gente desenvolveu para esse problema, a gente tira em torno de 15 centímetros de reboco, junto ao rodapé ali, como se fosse um rodapé mesmo, sabe? 15 centímetros de reboco, e ou deixa aparente ou bota um rodapé perfurado.
e aí a umidade ela consegue sair, evaporar por ali, e ela não sobe mais. Porque quanto mais tu tentar prender a umidade, pior é, né? Ela vai condensar lá dentro e vai degradar o material. Entendi. Como é que é esse rodapé perfurado? Porque aqui eu nunca encontrei. É vocês que fabricam? A Então, uma solução muito barata é a eletrocalha. A gente muitas vezes usa a eletrocalha aplicada ali, né? Ou pode ser com uma chapa perfurada, que tu acha um funileiro que dobre e coloque ali. Também é outra possibilidade. Então, no momento, a gente não tem assim no mercado um, algum rodapé já Tem a pré-fabricado. eletrocalha. A eletrocalha só, que é uma reaplicação de material, na verdade, né? Uma adaptação. A forma mais barata de fazer é com a eletrocalha. E nós trabalhamos com pacotes, né? E esse é o nosso pacote mais barato da umidade ascendente. A gente consegue fazer com parcelamento de R$ 100 por mês. Dependendo, claro, do tamanho da peça. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso também em Portugal, né? Aí lá em Portugal, como tem educações históricas, eles sofrem muito com isso também. E uma das soluções que foram inventadas lá, que também algumas empresas aqui no Brasil utilizam, não sei se você já ouviu falar, é argamassa transpirante. Não sei se aí tem algum Hum, fabricante. Eu só achei um em Minas Gerais, aqui no não, Brasil. não, aqui eu provavelmente não deve ter também. Acredito que não, nunca ouvi falar. É isso. A argamassa transpirante ela é muito utilizada em situações onde a umidade é muito severa ou uma casa, um edifício, uma casa feita de adobe. Então ela permite isso que você criou aí, essa A solução que você criou, respiração. a respiração, né? Aí é uma solução portuguesa, é uma técnica portuguesa e que poucos profissionais conhecem aqui. Sim, mas mais ou menos ela segue essa mesma lógica, né? De É, deixar a umidade sair e não de tu prender a umidade. você porque a umidade presa, ela só vai é uma solução a curto prazo, né? A água, ela vai achar um lugar para sair. Ela não vai ficar ali Exatamente, ela é quietinha. paliativa, na verdade, né? Porque a molécula da água ela é tão pequenininha que ela vai subindo, subindo e infiltrando por tudo, assim. Então ela vai cada vez subir mais na alvenaria. Assim. E em questão de telhado, vocês sofrem aí também com telhado? Porque aqui quando chove, é que as pessoas percebem que o telhado está furado. E aí como é que acontece com vocês? Tem essa demanda? Aqui a gente é o nosso carro-chefe, né? O que a gente mais pega é a obra de telhado, porque, como eu falei, no inverno chove muito, chega a chover um mês seguido, assim, e como é muito frio, é realmente muito incômodo tu ter problema de telhado. A gente faz muita obra de trocar o telhamento por fibrocimento, por exemplo, e manutenção de telha cerâmica também, parte de rufo, calha, pluvial, é o que a gente mais faz, assim. E as pessoas hoje já procuram o serviço em busca desse tipo de solução? Ou é por causa de outro objetivo e vocês, na hora da vistoria, percebem que elas precisam disso? Então, a gente tem os dois casos, né? Tem pessoas que se programam para fazer o telhado e que juntam o dinheiro durante um tempo porque percebem o quanto o telhado influencia na vida útil da edificação. E tem pessoas que nos buscam porque querem, enfim, fazer uma obra de cozinha, fazer o banheiro, fazer outra coisa. E aí, quando a gente chega e o telhado está com um grande problema, a gente sempre indica, não tem como fazer uma obra de revestimento, por exemplo, se o telhado estiver infiltrando, porque vai estragar o reboco, vai estragar o revestimento, enfim. Entendi. E as obras que vocês fazem quando a pessoa chega com vocês com esse pedido de decoração, é difícil vocês convencerem ela que você precisa consertar aquele telhado? Como é que é esse papo com elas? Então, a gente já passou por várias situações, assim, né? A gente sempre tenta esclarecer de umas coisas, ser muito sincera com as pessoas, né? Até porque senão depois ela vai acabar ficando frustrada de qualquer forma.
Então, a gente sempre tenta fazer esse trabalho educacional. Algumas pessoas entendem e acabam fazendo o telhado, outras não, assim, né? Tem várias situações, né? De a gente chegar, por exemplo, numa edificação onde a pessoa gostaria de fazer um segundo pavimento numa casa onde não tem estrutura e por isso ela não quer arrumar o telhado, já nos aconteceu. E a gente disse, não tem como fazer um segundo pavimento porque tu não tem pilar, tu não tem amarração. Ela só tá só no Então, bloco de vedação, aí a pessoa quer construir uma laje em cima. exatamente. Ou senão não dá para fazer uma coisa provisória. Isso é uma coisa que a gente é muito contra, né? Fazer obra provisória. A gente não faz, até porque o que é provisório acaba virando permanente. A gente sabe disso, principalmente na periferia, né? Sim. Que casas é que são provisórias para eles aí? Como? Ah, sim. O provisório é como, assim, quando fica essa demanda de provisório? É em que sentido? Ah, quando as pessoas querem algo provisório, elas querem algo mais barato, normalmente, né? Querem, enfim, uma telha muito fina, por exemplo, uma telha que não é adequada, usar um É, material mais barato, por uma coisa que tem uma durabilidade menor. Mas nós nos responsabilizamos por todas as obras que a gente faz. E então, a gente sempre procura usar um material que seja mais adequado. Por exemplo, a gente não trabalha com aquela telha de 4 milímetros da fibrocimento, porque ela termicamente é péssima. Qualquer vendaval, e aqui é muito comum a gente ter temporal, levanta aquela telha, quebra aquela telha. Então, a gente sempre procura usar pelo menos a de 6, que é um pouquinho mais cara, mas no custo-benefício faz toda a diferença. chega a chover Então, tem granizo que aí? ter todo. Tem, de vez em quando, sim. Tem temporais de ventos muito fortes, raio, trovão, isso tudo tem bastante, é bem presente no nosso inverno aqui. E termicamente, né, a gente tem uma oscilação térmica de no verão ter dias de 40 graus e no inverno ter dias de 5 graus. Então, a gente também procura indicar o uso da manta térmica nos telhados, Sim, para toda essa proteger questão. termicamente o imóvel. E Sim, aceitam? até por. Normalmente, sim. Até porque aquela manta, ela é barata, né? Ela não aumenta muito o custo final, assim. A gente passa um orçamento completo de planejamento, obra, execução, acompanhamento. E normalmente são detalhes que não aumentam tanto o valor, mas que fazem toda a diferença no uso. E como nós somos profissionais, cabe a nós mostrar isso para as pessoas, fazer esse trabalho educacional, dar esse tipo de indicação. Então, a gente sempre procura, é claro, o cliente tem a palavra final, mas a gente sempre procura esclarecer esse tipo de coisa. O que que vale a pena investir, o que que não vale a pena, né? Entendi. Aqui também eu tento, pô, né, ensinar isso para as pessoas quando elas chegam com uma demanda para mim, né, que tem que usar o melhor material, que aquele material vai ter uma durabilidade inferior, ou que até mesmo ela ouve um conselho, às vezes de um parente, de um colega, sobre quando é umidade, botar um revestimento na parede, né, sendo que aquilo só está escondendo o problema, você não está resolvendo. Então é algo que a gente tem que combater, tem que ensinar as pessoas que não é a forma correta, que ali é só algo que pode estar até mesmo prejudicando, escondendo um problema estrutural, um problema até de uma instalação elétrica. Já teve um caso aqui onde a pessoa me chamou que gostaria de construir um primeiro pavimento. Aí eu passei o orçamento, ela mandou várias fotos, passei o orçamento. E aí quando eu fui lá verificar o imóvel dela, né, eu percebi que tinha fundação, que tinha a estrutura de concreto armado, tudo certinho, uma cava perfeita. Mas quando eu fui lá fazer, a casa do lado direito, no térreo, ela toda revestida de cerâmica, né? Acho que é 60 por 60. Eu até achei isso estranho. Eu perguntei para ele, por que você revestiu aqui tudo de cerâmica? Ele disse, porque tinha muita umidade. Aí eu me liguei um sinal de alerta. Aí eu subi no telhado, subi na cobertura, que era um terraço, né, coberto. Aí quando eu cheguei na cobertura, eu vi essa mesma parede lá direito, ela toda com bolor, com manchas de umidade. E como tinha chovido há pouco tempo também, nessa época,
dava para ver nitidamente e estava úmido, estava fria a parede, né? Então, e nesse caso específico, não vinha só do solo, como era o térreo, também vinha da parte de cima do telhado, que não tinha roof. Então a água infiltrava entre a parede e a cobertura, e ainda tinha um imóvel vizinho, não sei se vocês sofrem também com isso, com o imóvel vizinho, que as paredes é uma perto da outra, só que não tem roof tapando. Aí a água Uhum, entra também nessa fresta. Então, sim. em cima também estava com esse problema. E estava já afetando a estrutura. Aí eu já falei para ele, aqui você tem que fazer primeiro esse reparo, para depois a gente pensar em fazer um projeto, né? Então, É, depara com e isso. isso tudo que não é planejado lá no projeto executivo acaba sendo muito mais caro de reparar depois, né? A questão da impermeabilização chega a ser 10 a 15% mais caro do que se tivesse sido executado da forma correta num primeiro momento. Então, a gente está sempre percebendo como essa questão da autoconstrução, que é muito comum, cerca de 80% da população não tem assistência técnica para construir. Então, como isso acaba gerando mais custo e problemas na edificação e na própria saúde das pessoas por consequência, né? Com certeza. Mas hoje aí, né, você parou realmente com os orçamentos durante a pandemia ou você está conseguindo aí atender à distância as pessoas? Como é que está sendo a Efice Obra durante esse período aí de... Então, nós tivemos um caso de uma cliente que já era nossa, que a gente já havia executado uma obra, dela ter um problema de cair o chão do banheiro afundou, assim, né, o contrapiso. E aí começou a ter muito rato, então a gente conseguiu fazer esse orçamento de forma remota, ela mandando foto e medindo, e a gente conseguiu fazer. E aí a gente executou essa obra, que era contrapiso e revestimento e parte hidráulica. Mas a gente não fez mais nenhum outro orçamento além desse, nem nenhuma execução de obra. Assim, a gente está num momento parado, pensando também na questão de preservar as famílias, né? Porque a obra tem essa questão do entra e sai com pessoas morando ali, porque a gente faz reforma. Então, normalmente são pessoas em área em faixa de risco, porque tem idosos, são famílias que têm crianças. Então, como lidar com essa situação nesse momento, né? Então, por enquanto, a gente decidiu parar realmente, só fez essa porque era uma obra emergencial mesmo. Sim, as obras emergenciais aqui, a prefeitura permite, só as obras que não são essenciais, que está proibido aqui em Salvador, né? Aí você falou, né, que sobre esses problemas de hidráulica, né? Como é que é isso? Vocês tratam disso aí também? Da parte hidráulica, as Sim, patologias relacionadas à parte hidráulica dos imóveis? a gente faz a parte hidráulica, a parte elétrica, e tem um tipo de umidade também que é proveniente de vazamento, né, da parte hidráulica. Isso a gente resolve também. É uma coisa que nos aparece menos, mas a gente faz normalmente quando a gente faz banheiro, assim. A gente nunca fez cozinha até hoje. Nunca fizemos uma obra de cozinha. Então, a Só foi gente já esse teve. reparo de piso. Oi? Esse Não, reparo de piso foi um banheiro. com Foi um banheiro, banheiro. né? Aqui em Foi um casa teve isso banheiro. Daí, também. Pode pode falar. concluir. Pode concluir. Não, a gente fez o piso, o deslocamento do vaso sanitário e o revestimento, a impermeabilização do piso e o revestimento. É isso. Quando acontece em banheiro, muitas vezes é por causa do. Não sei se isso aí foi isso, né? Um vazamento na tubulação que acaba lixiviando o próprio solo, deixando oco. Não sei que foi esse o caso que aconteceu aí, que fez esse afundamento. Então, na verdade, ela teve uma movimentação do solo e ela tinha já um contrapiso fino, né, de um traço que a gente não sabe bem qual era, assim. Então, a gente já sabia que era um contrapiso fraco. Até onde a gente fez o pátio dela também tinha essa mesma situação de um contrapiso que era fino, que era feito direto em cima do solo, e já tinha ocorrido isso também, de fissuração.
Acredito que seja pela movimentação do solo, um contrapiso muito fininho que não segurou. Entendi. Aqui em casa teve isso, né? Que aqui foi aterrado com esse entulho. Aí ao longo do tempo, o entulho, quando ele não é compactado, ele vai se compactando, mas demora anos para ele chegar a se compactar. Então, aqui aconteceu essa compactação, demorou. As cobras aconteceu, eu estava na escola ainda. Então, foi isso foi ano passado, deu problema. Então, veja só, eu já me Uhum. formei, eu tenho uns 4 anos de formado, uns 10 anos atrás. Então, demorou 10 anos o problema aparecer. Cara, um erro de falta de Tem, usar material inadequado. Né? Afundou o piso aqui, por causa disso. sim. Tem uma pessoa aqui perguntando como é feito o levantamento de patologias. Então, a gente, a Fisiobra, trabalha da seguinte forma. Quando o cliente entra em contato com a gente, porque está com um determinado problema, né? Nós vamos até a residência da pessoa e aí a gente fotografa e analisa. Aí a gente, por exemplo, a fissuração, a gente tem que analisar o tipo de fissura. Cada tipo de fissura representa um problema. Pode ser proveniente de umidade, pode ser movimentação por causa da fundação, aí a gente faz toda essa análise técnica. A gente normalmente também dá uma olhada nos materiais, dá uma olhada no reboco, se o reboco é muito grosso, se tem existência de reboco. É muito comum na periferia, não sei como é que é aí, Silvã, mas aqui é muito comum na periferia as casas não serem rebocadas por fora, Aqui o que também. também faz com que tenha muito mais umidade, né? Porque o reboco e a pintura, eles protegem, são camadas de proteção contra a umidade, contra o sol muito forte, tudo isso. Algumas pessoas acham que a pintura é meramente estética, mas ela não é. Ela é uma camada de proteção também. E aí, quais peças compõem o produto final? A gente, o nosso produto é a obra concluída. Tem todo esse processo de fazer a visita, fazer o orçamento, analisar o problema, e a gente passa o orçamento para o cliente. Aí, o cliente aprovando, a gente executa a obra. Mas tem todo um estudo dentro do escritório que é feito antes. O projeto é feito, tudo é feito antes de apresentar o orçamento. Então hoje vocês trabalham com melhorias habitacionais. Vocês não dividem a parte de execução da parte de projeto para que a pessoa Não, faça individualmente a posterior. não. A gente faz o projeto antes do orçamento aprovado. A gente faz o projeto para orçar. A gente trabalha com Revit, então o Revit é um programa de computador que ele extrai os quantitativos, né? Quanto de reboco que vai precisar, quanto de tinta. Aí a gente extrai essa planilha com a quantidade de materiais e a partir disso a gente faz o orçamento. Aí a gente entrega para o cliente. Você entrega, mas já teve um orçamento aprovado com pagamento ou é para o cliente aceitar ainda o É serviço? para o cliente aceitar. Aí o cliente analisa o orçamento, né? Então é para o cliente aceitar ou não. Por isso que tem sempre antes da visita, a gente faz uma conversa com o cliente pelo celular, pelo WhatsApp, para entender qual que é a real necessidade dele, se a gente realmente pode ou não ajudar, se é o nosso produto que ele precisa. A gente faz toda uma triagem antes de visitar a pessoa. Não sei se as pessoas conhecem, que é o programa Vivenda, que criou a metodologia de kits, né? Que tem um kit de banheiro, kit sanitário, que é você fazer o projeto e a reforma. Eu acho que é mais ou menos quando vocês estão trabalhando aí. Né? Eu queria saber isso. Exatamente. Se vocês também têm o pacote ou kits específicos que oferecem à população. Isso. A nossa grande inspiração sempre foi Vivenda, né? A Ipsiobra nasceu muito por causa do Vivenda, que acho que é o primeiro grande exemplo desse tipo de trabalho que a gente tem no Brasil. E a gente trabalha com uma metodologia muito parecida com a deles. A gente tem kits também, só que os nossos kits, alguns deles são mais direcionados para a nossa região, como o kit Umidade Nunca Mais, que é esse que eu estava explicando, né, do reboco, do rodapé.
e o kit telhado, que eles também não têm, mas a gente formatou um kit porque é o que mais sai aqui, pela questão climática, né? A gente, dentro do Brasil, acho que tem uma variação de patologias muito grande, porque o nosso clima aqui é muito diferente do de vocês, por exemplo, assim como a Sim, nossa geografia. A nossa favela, ela não é em cima de morro, a gente está no Pampa. Então, mesmo as nossas favelas, elas são planas. entendi. Não, aqui, a Salvador, né, é cumeada e vale. Então, as favelas aqui em Salvador, a maioria fica nas cumeadas, que são os morros. Né? Então, aqui, quem quiser, não sei se já tem gente aqui que fez curso comigo, mas assim fala, se quiser trabalhar com a ciência técnica em Salvador, você tem que gostar de subir ladeira, porque é ladeira, é muita ladeira que pega. E o que acontece? Eu queria perguntar para você como é o tipo de Claro. construção que tem aí, né? Se são casas térreas ou são casas de pavimento, dois, três. Porque aqui, as favelas aqui são bem verticalizadas. Hoje é raro você chegar em uma casa de uma comunidade que tem um pavimento. Geralmente é dois, três pavimentos para cima. Como é a sua realidade aí? A gente. Não, nós temos muitas casas de um pavimento só também, e tem casas de dois pavimentos, poucas de três. É, as nossas comunidades, ela tem uma característica que as casas elas são muito coladas umas nas outras, por essa questão de não ser em morro, né? O morro ele tem essa questão de estar uma acima da outra, o que às vezes pode facilitar a ventilação. Aqui a gente tem muitas casas coladas de muro, uma na outra, sem ter janela, sem ventilação. Esse é um problema que a gente se deparou numa das casas mais humildes onde a gente foi atender. E aí é um desafio muito grande, porque a gente tem que fazer área de ventilação, que é super caro para uma pessoa, e normalmente isso acontece, né? As obras mais caras são para as pessoas mais humildes, que menos têm condições de pagar. Gastar com ventilação mecânica. Né? Vocês aí É, conseguiram e, utilizar criação de poço ou há uma resistência das pessoas de utilizar o poço de ventilação? então, a gente nunca chegou a fazer o poço de ventilação, até pela questão de custo, porque nos locais onde a gente realmente precisa de ventilação, são locais que as pessoas não têm condições de pagar, e aí tem toda essa questão, assim, então a gente nunca chegou a fazer, mas eu acredito que com dinheiro, com financiamento, a gente conseguiria fazer, seria uma boa opção, assim. E hoje, vocês estão abertos a parcerias com lojas de material de construção, com empresas Sim, locais de financiamento inclusive imobiliário? a gente tem a parceria aí com a Veda City, né? É nosso parceiro com preço social. E nós estamos sempre buscando parcerias com lojas locais. Assim, tem a Varejão Rejunte também, que é uma loja daqui de Pelotas, que a gente tem uma parceria. E estamos sempre buscando novas parcerias, principalmente com as lojas da cidade, assim, do município. Ah, Alguém perguntou aqui sobre o Revit, eu acho. Foi difícil implementar o Revit? Deixa eu ver. Eu não consegui, não estou conseguindo ver. Foi foi difícil implementar o difícil. Revit e quanto isso melhorou quando fizeram e se fizeram essa transição de Sinceramente. programa? Então você responde aí. Então, a gente está trabalhando com Revit, mas não de forma BIM, né? A gente não conseguiu implementar o BIM ainda. A Cris já trabalhava com o Revit quando a gente começou a FC Obra, então desde o início a gente já usava o Revit, a gente nunca usou outro programa na FC Obra. Eu fui aprendendo ao longo do percurso, agora essa época de quarentena estava até aproveitando para fazer um curso de elétrica do Revit. O Revit melhora muito, ele é muito. Depois que tu pega, eu acho que ele facilita muito o processo, porque a gente já extrai os quantitativos todos prontos e a gente modela ao mesmo tempo que faz a planta baixa, já vai subindo os cortes. Ele é um programa muito inteligente. O único problema é que ele é muito caro, né? E aí tem essa problemática, como que uma empresa
que trabalha com habitação de interesse social, que tem que reduzir custos ao máximo, consegue pagar um programa tão caro. Então, eu acho que tem essa problematização quanto ao Revit, mas realmente é outra vida, um programa muito mais inteligente. O Revit eu estou implementando aqui, né? Tô até pegou um curso agora de uma plataforma que estava na promoção durante a pandemia, que é R$ 10 por mês, é uma assinatura que tem direito a vários cursos. Eu já fiz, acho que uns 7 cursos nesse período aí, aproveitando o tempo livre. Um deles eu estou fazendo o Revit, que é de 30 horas, então eu estou no percurso, estou na metade do curso, e é uma mão na roda, realmente. Pelo que eu vi ali, é realmente uma mão na roda. Eu já fazia o Revit aqui em alguns projetos, só que eu fazia não extraindo os quantitativos, como você faz, mas apenas para fazer a modelagem, extrair pontas baixas e cortes. Né? Então, é uma forma muito limitada de usar um programa tão potente quanto o Revit. Então, eu estou aprendendo a extrair dele. A gente quer muito ainda implementar o BIM, porque facilita o processo. Hoje a gente faz orçamento no Excel, para quem é da área sabe que é quase das cavernas, assim, né? Porque tu tem que ficar colocando preço por preço, e o BIM, ele é um sistema que automatiza tudo. Ao mesmo tempo que tu projeta, já sai dali os quantitativos direto para o orçamento, já vai orçando simultaneamente, e isso diminui tempo de trabalho, dinheiro, né? Economia de dinheiro, até o planejamento e a própria execução, o acompanhamento da obra pode ser feito através do BIM também. E a gente ainda não utiliza BIM, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá, implementar o BIM de verdade nos nossos escritórios. Né? O Vivenda está implementando o BIM, só que eles usam o SketchUp, né, que é um outro programa, e eu sei que eles estão nesse processo, implementaram o BIM e ainda estão testando, mas é uma coisa muito recente, realmente, que eles estão passando por essa implementação do final do ano passado, início desse ano. Um dos maiores problemas que a gente vê no software realmente é o preço, né, o valor investido nele. É o valor. Então, o da Autodesk, que é o Revit, ele acho que é R$ 8.000 por ano, se não me engano. Acho que ele é o mais caro de todos. Tem um eu esqueci o nome, acho que é alemão, que é o da ArchiCAD, que eu acho que isso em parceria com o Conselho de Arquitetura. Aí, para quem é arquiteto, é R$ 3.500 por ano a licença. É o mais barato dos BIM. Assim. O SketchUp também é bem mais barato, né? Ele é bem mais acessível. Eu cheguei a ver, eu acho que ele era $700 o anual do SketchUp. Então, mais barato que o Revit. Mas o SketchUp tem um problema no SketchUp, que para você transformar ele em BIM, você precisa instalar plugins nele, extensões. Eu não o BIM dele é sei nativo. mexer muito bem. Eu não sei mexer muito bem no SketchUp. Eu já fiz algumas coisas de modelagem, assim, mas eu nunca projetei exatamente. Eu não sei como funciona. Eu tenho até que dar uma estudada melhor no SketchUp. Eu uso muito SketchUp aqui nos meus projetos e assim, eu parei muito de usar ele, estou migrando para outras plataformas, porque ele deixa o meu computador ele é lento, porque ele não é tão potente. E aí, como eu tenho que instalar vários plugs nele para transformar ele em BIM para gerar quantitativo, como você faz aí no Revit, nele é outro programinha que roda dentro dele para sair esse quantitativo. Então, tudo isso come processador. O Revit, para orçamento, tem que ter plugin também, mas o quantitativo, ele já extrai direto, não precisa de plugin, ele extrai direto para o Excel. Não, o SketchUp, não, SketchUp você precisa ter um plugin só para fazer isso. Aí é um plugin para fazer uma planilha, um plugin para fazer um orçamento, um plugin. Aí é complicado o SketchUp. Tem algumas perguntas aqui. Algumas obras surgiu a necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre a composição das argamassas. Então, a gente nunca teve que fazer nenhum tipo de teste, assim, até porque isso é muito caro, mas
Só de você pegar o próprio reboco na mão, você vê se ele está esfarelando, você consegue analisar se o reboco está muito grosso ou não. A mesma coisa acontece com a questão do contrapiso, né? Quando você vê a fissura do contrapiso, você pega ele na mão, você consegue sentir, tá muito poroso, ou o agregado está desagregando, né? Você consegue perceber quais são os problemas, assim, mas a gente nunca chegou a fazer nenhum tipo de teste em laboratório, até porque as nossas obras, elas são obras populares, elas são o mais em conta no custo-benefício possível. Sim, um dos problemas que eu enfrento aqui é isso, de fazer ensaio. Às vezes a pessoa quer construir mais um pavimento. Então, tem que ser ensaio não destrutivo. Você fala isso para as pessoas, tem que ser ensaio não destrutivo. Tem que ser com pacometria, escolometria, são ensaios não destrutivos e baratos. Porque se você for fazer para uma extração de concreto, fazer uma extração de argamassa, a pessoa não vai ter dinheiro para pagar isso. Exatamente. E a gente não faz construção. A FCobra não faz construção. A gente só faz reforma. Então, se a pessoa quer construir segundo pavimento, esse tipo de coisa, a gente não faz. A gente faz reformas visando a questão da saúde e da residência. Entendi. Aqui eu estou fazendo a reforma e faço a construção também. Aí eu me embato muito com esses questionamentos. Né? Quais são os métodos mais acessíveis que a pessoa pode vir a pagar? Então, essa parte de laboratório, realmente eu evito ao máximo precisar fazer um ensaio um pouco mais elaborado por conta do custo, porque eu sei que o cliente não vai ter condições nenhuma de pagar. É algo... E essa questão de pegar... Tu não pega casas sem amarração, sem pilar, como é que tu faz? Não, aí, casa sem pilar, sempre que a pessoa me manda, né, eu tô até uma para regularizar, eu já digo para a pessoa, você vai precisar cortar aí e fazer a fundação, porque não tem como fazer. Eu vou fazer uma regularização agora, eu sei pelo WhatsApp, e é dentro de um comércio, vai ser uma regularização numa área comercial pequena, um box de 25 metros quadrados, se não me engano, onde já foi feita todo o levante de alvenaria. Aí a prefeitura embargou durante essa pandemia, que não pode construir nada, né, embargou a obra. Então ele teve contato comigo para regularizar e só falta botar a porta. Ele queria botar a porta e bater uma laje, só que ele mandou as fotos. Quando eu vi as fotos, um bloco de vedação. Aí ele falou isso não. Não dá. Né? Aqui é muito comum. Aqui não é mais tão comum assim. Em casas antigas ou de pessoas de extrema pobreza, é comum a casa ser feita de blocos de vedação. Mas em caso de uma pessoa já tem uma renda de 2 salários mínimos, até um salário mínimo mais perene, a pessoa só tem um salário fixo, geralmente é concreto armado. São postes de concreto armado. Coluna, pilar, viga, fundação de sapata. E até engraçado, às vezes, eu lembro de um colega que entrou em contato comigo, e ele perguntou se era possível construir mais um pavimento. Aí eu perguntei como é que era a casa dele, né? Como foi feita a estrutura. Aí ele falou, Salivan, eu comprei aqui a maior sapata que tinha, a maior sapata que existe, e botei lá e eu sei que como é a maior que existe, ela aguenta mais 2 pavimentos aí, com certeza. Aí eu perguntei, qual o tamanho dessa sapata que você comprou? Aí, 80 por 80. É a maior sapata que tem, a maior sapata que a gente usa aqui. Aí, não é assim. Existe todo um cálculo por trás daquilo, uma análise de solo. E muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Né? E aí vai na loja e compra. O pessoal que está falando a respeito dos preços, né, dos programas, realmente nenhum deles, na verdade, é acessível. Ainda mais para quem é autônomo, escritório pequeno, eu acho muito caro, né? A gente já paga conselho, já paga RT, já paga um monte de coisa, eu concordo. O Sketch ele é mais acessível que o Revit, porque o Revit chega a ser 10 mil reais, eu estava olhando uma licença, 8 mil, e só pode usar em um computador. Tu tem que, por exemplo, tem 5 pessoas, tu tem que comprar 5 licenças do Revit. E eles não fazem preço promocional, nada. Então, em comparação assim, com o Revit, o Sketch ele é mais barato, mas mesmo assim, nenhum deles é acessível. Realmente, são programas bem caros.
Sim, né? E tem o Revit, se eu não me engano, tem dois tipos de Revit, três tipos. Tem o Revit LT, né, que é o Revit mais simples que tem, e vem sem ferramenta nenhuma, praticamente, ele é só para modelagem. Aí ele tem um preço um pouco mais acessível, mas você só vai modelar nele praticamente, não vai fazer mais nada. E tem o Revit Map, né, que é um Revit que aí você já pode fazer instalações, pode extrair quantitativos, que eu não sei se é esse que você usa aí, que é o Revit Map, que tem mais funções. Ele é o mediano. É, a gente usa o mais completo, assim, na verdade. Eu não sei qual deles que é, mas a gente usa o mais completo. E para você trabalhar com BIM, você acaba tendo que utilizar o mais completo das opções, né? Esse que faz só a modelagem, ele não adianta muito para a gente, até porque o nosso foco não é a modelagem, a gente não costuma fazer muita modelagem, assim, são projetos mais simples, normalmente uma peça, né, a cozinha, enfim. Modelagem mais quando é telhado só. Então, para a gente não resolve muito. É um problema para o Autodesk pensar na gente. Aqui no Brasil, que o dólar tá muito caro, Fazer um R$ 5. preço popular para quem trabalha com habitação social, né? Podia. Podia. O CAL já tem a RT social, então o Revit podia pensar, o Autodesk podia pensar nisso também. A rede social do carro é meio complicada. Eu tô até com alguns problemas com ela. Eu tô tentando ligar para lá. Ele falou que durante a pandemia funciona, não tá funcionando nada. Eu já mandei mensagem, já liguei cá na caixa para resolver o problema. E pra gente, na verdade, a RT social ela não resolve muito, né? Porque ela. Tu usa ela como? Tu usa ela Ela diminuiu os seus custos, não? para. Mas tu usa ela para reforma? Não, para Você pode usar para construir? reforma e para construção. Pode ser das duas formas. Né? A vantagem da RT social, para quem não conhece, né, que foi criada pelo Conselho de Arquitetura, é que você pode botar até 100 pessoas no mesmo registro. Então você só paga uma vez. E o registro é R$ 97. Então, em vez de você pagar R$ 9.700, né, 9.800, arredondando, você vai pagar apenas R$ 97, vai poder registrar 100 pessoas. Então, a Mas vantagem daí é tu essa. registra a reforma também de várias pessoas? Sim, eu só fiz um até agora, né, que é uma pessoa de baixa renda. Porque assim, eu Uhum. eu atendo tanto pessoas de baixa renda como pessoas de média renda. São pessoas que ganham até 4 salários mínimos. Então, a última que eu fiz, que é essa que deu até problema, que tem que resolver, foi de uma pessoa, foi no ano passado, e vai valer até junho, que foi no final, que isso vale 6 meses. Durante 6 meses, você pode registrar até 100 pessoas na mesma RT. Então, por ano, você pode fazer duas RTs, atender 200 pessoas. O que acontecer primeiro, se você atender 100 pessoas, em menos de 6 meses, você pode gerar outra, eu vou atender mais 100 pessoas. Aí você paga uma vez. Uhum. As gurias da Abra estão perguntando ali se a gente já usou a RT social. Aí o Abra nunca usou. Silva que estava explicando aqui que ele usou uma vez já. Foi. Mas é um sistema totalmente diferente, porque o problema que deu foi exatamente esse. Porque chegou a pandemia, aí o registro não foi pago, então eu teria que cancelar o registro para fazer outro, porque é uma regularização de obra. Então, como a pandemia embargou tudo, então eu acabei paralisando, então a obra tá paralisada, toda a parte de regulação está paralisada, aí eu tenho que cancelar. Só que o que acontece? O sistema que eles criaram não é dentro do sistema original. Eles criaram um sistema só para RT social. Outro site, outra configuração, outro mundo só para RT social. Que não se comunica com o outro. Então, tem um sinal de alerta no sistema normal, no sistema comum, que eu tenho que cancelar o registro. Só que ao mesmo tempo eles não me deixam entrar no registro do sistema da RT social para cancelar. Aí tá lá, eu já mandei mensagem dizendo como é que eu vou cancelar, porque vocês não me dão acesso. E agora tá na Mas pandemia, eu essa não posso. época de pandemia paralisou tudo também, né? E aí aqui tá isso. Tipo, eu faço muita regularização de obra,
Aí a RT social, ela me ajudou a baixar o custo. Então, o Uhum. valor que eu cobri aí para essa, foi um valor que já foi um valor menor do que o anterior que eu cobrava, justamente porque é um RT social. Então, para quem quiser entrar, né, nesse meio aí, você vai conseguir um cliente, ele já pode pensar ali que aquele cliente vai pagar 100 vezes menos, né, do que se fosse um RT normal, que são 100 pessoas. Ó, as gurias estão perguntando aqui da Abra. Mas qualquer profissional pode solicitar ou passa por alguma análise? Qualquer pessoa pode solicitar, né? O conselho ele confia que você está falando a verdade, que a pessoa ganha até 3 salários mínimos, que a pessoa, se eu não me engano, é uma edificação de até 100 metros quadrados, aumenta o limite de área. Então ela confia no que você está falando. Ela confia que realmente aquelas pessoas que você está cadastrando ali, elas são de baixa renda, né? E que as moradias são de até 100 metros quadrados. Não há um controle, assim, uma fiscalização. É claro que, assim como o CREA, o CAL também ele pega ali uma porcentagem de RT para fiscalizar. Então você pode ser oficializado e ser fiscalizado. Mas não quer dizer que você vai ser. Porque são milhares de RTs e ARTs. Então a fiscalização não é tão eficiente assim. Mas existe. Isso aí. Tem mais E alguma aí pergunta que agora, ficou para trás? eu acho que não. Eu acho que foram todas. Eu queria te E aí agora, perguntar uma nesse coisa sobre. período de pandemia, nós estamos aproveitando para fazer uns vídeos informativos até sobre umidade. Os desse mês foram todos sobre umidade nas nossas páginas. Então, quem tiver interesse de dar uma olhada no nosso Instagram, FCOBRA ali, tem vários vídeos e dicas de coisas fáceis para limpar o mofo, limpar o bolor, ou, enfim, os tipos de umidade, quais são, Eu várias vi coisas um legais a até que esse você respeito. fez com vinagre, né? Com a solução com vinagre. Ah, a Como é solução que aquela imagem com que é essa? vinagre, né? Que imagem que é essa aí pra Então, combater? a gente botou até a receitinha ali, porque o vinagre ele é super bom para tirar o mofo e o bolor, né? O vinagre diluído na água para limpar o mofo e o bolor tanto das paredes, que dá para limpar as paredes, lavar as paredes, quanto dos objetos também, porque aqui que a gente tem esse problema de umidade, os próprios objetos começam a mofar, né? Então, e aí é super prejudicial para a saúde. O bolor ele é um fungo, né? Ele é derivado de um fungo e ele se propaga em lugares com a umidade, quando a umidade do ar está maior do que 75%, a umidade relativa do ar, entre temperaturas de 10 a 35 graus. Então, aqui é o lugar perfeito em Pelotas. Não sei como é que é aí, mas aqui é o lugar Aqui perfeito. também aparece quando a situação é severa. Eu já encontrei tanto com mofo preto, né? Que é aquele anaeróbico, tanto aquele verde que ele faz fotossíntese. Os dois tipos. Eu já me adentrei aqui em alguns imóveis assim. E eu sou alérgico, então eu quando chego no imóvel eu já sei que tem por causa da alergia. Eu tenho rinite também. E muitas pessoas, né? É muito comum a rinite. É isso. É, Isa, daqui a pouco a live está encerrando, então eu vou avisar que é 8 horas, então começou quase 7 horas. Então, a qualquer momento, o Instagram pode nos derrubar. Passou tão rápido, nem vi. A gente vai conversando aqui, vai rápido, né? Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, quiser fazer. Quem quiser nos dar uma fuçicada lá nas nossas redes sociais, FC Obra no Facebook, no Instagram também. Pode mandar perguntas pra gente, inbox. A gente vai É isso. respondendo, que não foi conversado aqui. O orçamento é gratuito, né? Ou é pago? O orçamento é gratuito. Sim, a É, primeira visita e o orçamento é gratuito. é. A Tem gente tem 20 uma segundos. parceria. 20 Vai acabar em 20 segundos? segundos. É, Ah, então um beijo para vocês. A gente tem uma parceria com a Casa do Microcrédito, que a gente parcela as nossas obras também.
Legal falar dos parceiros.